Eu quero falar com vocês a respeito de um zagueiro do Cruzeiro saindo para o Botafogo, mas é um jogador da categoria de base sub-20, que é a respeito do Alisson, zagueiro que inclusive já teve passagens pela seleção brasileira. Notícia, no caso, divulgado lá pelo Thiago Franklin, lá do canal TF, no Twitter, que inclusive tem um canal aqui no YouTube muito bom, inclusive de notícias do Botafogo, falando que a equipe carioca vai contratar o atleta com vínculo até o final da próxima temporada, que lembrando, vai assinar em definitivo com o Botafogo. Não vai ser uma grande perca para o Cruzeiro, porque o Alisson realmente não vinha sendo aproveitado. É um zagueiro de apenas 19 anos de idade, ele que sempre fez as suas categorias de base desde o Sub-17 no Cruzeiro, mas realmente não estava tendo boas chances, tanto que na Copa São Paulo desse ano entrou em 2 jogos, e ano passado, na temporada inteira, pelos times Sub-20, fez 8 partidas e 2 gols marcados. Interessante, né? Um zagueiro em 8 jogos fez 2 gols, uma média melhor que muitos atacantes. Teve mais oportunidades mesmo pela Raposa no time Sub-17, e agora acertando a sua ida para o Botafogo. Se o Cruzeiro manter um percentual, sem dúvidas ficaria, né, o melhor dos dois mundos, né, até porque é um jogador que tem bom potencial, e que agora o Botafogo também virando uma SAF, quem sabe o Alisson não pode ter mais destaque por lá do que vinha tendo aqui pelo Cruzeiro. Lembrando que ele não chegou a ter oportunidades de, no caso, subir para a equipe principal, ser relacionado para nenhuma partida nessa curta passagem dele, né, pelo time Sub-20 do Cruzeiro desde a temporada. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Maurício, e assim, a negociação que eu quero falar aqui com vocês a respeito da grana que o Cruzeiro vai ganhar possivelmente com o jogador em uma eventual transferência, e também a péssima negociação que o Sérgio Rodrigues fez envolvendo o jogador lá em 2020. Eu vi uma matéria de alguns sites da equipe do Internacional, alguns sites colorados, falando sobre a excelente negociação que o Internacional fez, falando da troca, né, que foi uma troca ali envolvendo o William Potker, com o Internacional pagando o salário do jogador por 1 ano, e também dando os direitos do jogador e pagando apenas R$1 milhão em definitivo para ter o Maurício por 40% dos direitos econômicos do Maurício. Naquela ocasião, realmente assim, foi uma transferência que nem eu entendi direito. O Maurício, que era um cara que estava tendo muito destaque aqui pelo Cruzeiro, apenas 19 anos de idade, e que foi vendido por um preço de banana. Eu até achei um bom, não foi um pior negócio ali do mundo, porque o Cruzeiro mantém um percentual interessante que foi de 40%, mas esse percentual foi dissolvido no decorrer do tempo, né? Era 50%, aí cedeu 10% para ter o Bruno José, e depois cedeu mais um percentual por conta de dívidas que tem com o jogador. Hoje o Cruzeiro tem algo próximo de 40% do jogador, 30 a 40% do jogador, e assim, até mesmo nessa última semana surgiu uma matéria referente ao André Cury, onde o Cruzeiro vai ter que passar um percentual desse valor, um valor bem significativo, próximo dos 25% de uma eventual negociação no futuro para o André Cury, que é empresário do atleta. O Cruzeiro, que tinha uma dívida de mais de R$7 milhões, repassou um percentual do Maurício de uma eventual negociação, e também do zagueiro Paulo. Então o Cruzeiro, que já tinha apenas 40%, depois dessa história toda aí, nem sabemos quanto que o Cruzeiro vai pegar, mas pelo menos ali, eu diria que livre para os cofres do Cruzeiro uns 30%, 25%, já desconsiderando todas essas pendências com o empresário, eu acho que caberia e iria sobrar nos cofres da Raposa. Mas é um percentual bem baixo, até porque, igual eu falei para vocês, o Cruzeiro tinha garantido 40% e foi picando esse valor no decorrer do tempo. Então não foi muito interessante, se você for pensar, principalmente se o Maurício foi negociado por um valor aí, sei lá, quem sabe uns 70, 60 milhões de reais, que era esse o valor mínimo quando algumas equipes do futebol europeu especularam o jogador por lá. Para você ter uma ideia, ano passado pelo Internacional ele jogou com muita frequência, não marcou muitos gols, mas teve números razoáveis, até porque é um cara que tem apenas 20 anos de idade. Pelo Internacional ele fez 47 jogos na temporada passada, 2 gols e 7 assistências. Nesse ano fez 8 partidas e 2 gols marcados. Nas últimas 3 partidas ele jogou apenas 1 como titular. É um jogador que ainda está, assim, algumas partidas titular, outras como reserva. Não se consolidou totalmente pelo Internacional para ser aquele cara que vai jogar sempre como titular, mas tenho certeza que quem sabe daqui esse ano ou na próxima temporada pode ser negociado e render um bom valor para a equipe do Cruzeiro. Até um exemplo recente foi em relação ao Yuri Alberto do Internacional, ele que foi contratado vindo do Santos e tudo mais. O Inter gastou algo próximo de 10 milhões e vendeu ele recentemente para o Zenit por algo próximo de 110 milhões de reais.
Claro que o Yuri Alberto estava tendo uma fase excelente, mas se for pensar assim, o Internacional já sabe vender jogadores, né? Então não ficaria surpreso se tiver uma negociação interessante envolvendo o Maurício nos próximos meses. O assunto desse vídeo é a respeito de uma proposta oficial de 10 milhões de reais do Cruzeiro para um jogador, uma promessa, né, do Grêmio, que realmente jogador com muito potencial, que é a respeito do Pedro Lucas, de 19 anos de idade. O Pedro que atua aí como um meio ofensivo e que não tem sido muito aproveitado pelo Grêmio nessas últimas temporadas, até porque é um jogador que já tinha expectativa dele estar jogando, por exemplo, na equipe principal, e não é isso que tem acontecido regularmente. De acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro fez uma proposta de 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Pedro Lucas, que, no entanto, de acordo com essa reportagem, ele descartou a possibilidade de deixar o Grêmio por agora. E é até difícil entender, até porque ele não tem tido oportunidades. Nesse ano mesmo jogou em apenas 2 partidas. E assim, no Cruzeiro eu não acho que ele seria titular ou algo nesse sentido, até porque chegaria para uma posição de meia, né, que o Cruzeiro tem algumas outras opções que também estão indo bem nesse início de temporada. Ele que foi muito bem na temporada de 2019, onde inclusive foi campeão pela seleção brasileira no torneio olímpico lá pelo Sub-17. No Grêmio naquele ano ele inclusive fez 12 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências pela equipe Sub-20. Na temporada de 2020 ele fez 18 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ano passado pelo Grêmio também 15 jogos e 4 gols marcados, mas na categoria de base e no profissional 8 jogos e 1 gol marcado. Então você vê que no profissional mesmo do Grêmio apenas 10 partidas, não tem tido uma sequência muito boa, como era de se esperar do atleta, muito também por conta do Grêmio estar vivendo uma fase bem ruim, ter sido rebaixado, e nesse ano agora na Série B, então tem uma pressão muito maior do que o Grêmio antes, que surgia vários jogadores, porque estava ganhando uma partida bem tranquilo, final de campeonato, utilizava um time mais reserva no Brasileirão, então os jogadores da base promissores tinham mais oportunidades. Mas enfim, eu acho uma proposta muito alta, não sei se compensaria pagar 10 milhões de reais no Pedro Lucas, até porque o Cruzeiro tem boas opções de meio-campistas na sua própria base. Eu acho que o Daniel Júnior, por exemplo, merece muito mais espaço, tem algumas opções como o Lemos, que veio do Flamengo, está indo muito bem na categoria de base, pelo menos na minha opinião, não compensaria comprar um jogador para essa posição de meia. Eu acho que se fosse um ponta ou um centroavante, aí sim faria mais sentido, mas enfim, o Ronaldo aí tentando buscar uma possibilidade de contratação de acordo com o próprio Globo Esporte. Exatamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês, porque no vídeo de hoje de manhã, onde eu falei sobre a possibilidade de um camisa 10 de peso chegar no Cruzeiro, eu falei justamente sobre isso, que não vai ser um jogador que joga, por exemplo, na primeira divisão, num grande clube do futebol brasileiro, ou, por exemplo, com um salário de 500, 600 mil reais por mês. E até vieram algumas boas alternativas, que eu separei uma aqui em específico, que é no caso do Jean Carlos, um jogador que já esteve na mira do Cruzeiro antes, inclusive de forma oficial, tá? Mas assim, é um jogador que hoje tem seus 30 anos de idade, praticamente indo para a sua 3ª temporada, muito bem com a camisa do Náutico. Ele que ano passado, foi, principalmente no início da Série B, era um dos grandes jogadores da equipe pernambucana, somando um total, ano passado, 45 jogos, 13 gols e 12 assistências, lembrando que ele atua como meia ofensivo e que está nessa sua 3ª passagem, ou nessa sua 3ª temporada consecutiva pelo Náutico, com excelentes números também em 2022. 15 jogos, 5 gols e 2 assistências. Até mesmo para ter um parâmetro de, por exemplo, quanto que ele aceitaria, no caso, a equipe do Náutico aceitaria negociar o jogador, que lembrando, tem contrato com a equipe pernambucana até o final dessa atual temporada, ou até o Grêmio demonstrou interesse na sua contratação, e o próprio presidente do Náutico disse que não sai negócio por menos do que 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais, isso porque tinha vários times interessados, no caso no Jean Carlos, e também em alguns outros jogadores do Náutico, do futebol de Israel. Até teve algumas propostas, mas bem abaixo do que aquilo que o Náutico estava esperando para abrir mão, do seu camisa 10 dessas últimas 3 temporadas, que tem jogado demais. Eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? O Jean Carlos no Cruzeiro eu acho que realmente daria muito certo, é um jogador que entende de Série B. O Cruzeiro esse ano tem focado muito mais em trazer jogadores que já se provaram na competição. Só você olhar para o ataque do Cruzeiro, com o Edu, o Vagninho e tudo mais. Então eu acho que poderia ser uma boa opção o Jean Carlos, justamente pensando por esse lado. Mas se for para tirar 5 milhões, 6 milhões e meio de reais, não vejo que o Ronaldo tiraria esse dinheiro todo para contratar um jogador que já tem 30 anos de idade. Quem sabe ali se o Náutico não aceitasse uns 3 milhões, mais algum jogador sendo emprestado. O Cruzeiro tem vários jogadores, que na minha opinião poderia ser cedido ao Náutico. Então justamente por conta disso eu acho que poderia haver uma possibilidade, é bem mais viável, se pensar no Jean Carlos, por exemplo, igual eu estou falando aqui no vídeo de hoje, do que, por exemplo, nos nomes que estavam sendo especulados, Everton Ribeiro, Luan, até alguns nomes ali
completamente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Então eu vejo que o Jean Carlos poderia ser uma excelente opção e custando bem baixo, que pelo que eu apurei aqui com vocês, tem uma aprovação bem grande por parte da torcida. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do jogador, inclusive atleta que tem ido muito bem no Náutico nas últimas 3 temporadas e meia. Só lembrando, ele já teve passagens também, no caso pelo São Paulo em 2016, pelo Goiás em 2017, além também de outros times que ele já rodou, né? No Coritiba, na disputa da Série B em 2018, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e também Vila Nova, além do São Bernardo, onde ele foi revelado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like.